Geralmente o cara só que persegue a grana ganha pouco. O cara que persegue uma causa, ele ganha mais. Sabe por quê? Porque na hora do aperto, na hora que o bicho pega, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, e ela vem, a hora da dificuldade ela acontece. A caminhada do empreendedor não é uma caminhada de um funcionário público que tem o seu salário todo dia lá no 5º dia útil. Na hora da dificuldade, o cara só vai além se ele tiver uma causa pela qual ele acredita e ele luta. Pela grana, você ganha teu primeiro milhão, você não tem mais motivo para sair de casa. Eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade. Foi no primeiro ano que eu abri a minha primeira empresa. Com 24 anos de idade, talvez eu já não precisasse trabalhar na minha vida. Para você vencer como empreendedor, você não vai precisar só de visão e coragem e competência, não. Você vai precisar de, talvez, dependendo da sua área, dependendo do seu setor, você vai precisar de outras coisas também. Agora, visão, coragem e competência. Se você não tiver uma dessas 3 coisas, não é possível você ser bem sucedido como empreendedor. Dependendo da área, vai ter um fator técnico muito grande, fator político, talvez, dependendo do setor. Mas certamente, visão, coragem e competência são o que eu chamo dos 3 elementos básicos do empreendedorismo. O que é a visão? Visão é sonhar acordado. Tá? Visão é uma imagem que o seu cérebro cria, que você projeta, onde você está enxergando, você passa a identificar uma oportunidade, você passa a identificar alguma coisa que ninguém percebeu ainda, mas que você enxerga que daqui a pouco vão perceber. E que quando perceberem, não só você percebeu primeiro, quanto você já está na frente. Isso é visão. Visão é enxergar a tendência antes que ela se concretize. É muito comum aquela frase: eu não sou nem otimista e nem pessimista. Eu sou realista. Falei igual carioca agora, né? Pois é. Os realistas são muito importantes, não é? São muito importantes para a sociedade, porque são eles que compram os nossos produtos. Os otimistas, às vezes eles são meio estrambelhados, assim, sabe? Às vezes eles saem muito à frente. Não é ruim ser otimista, não, mas só ser otimista não é suficiente. Bom, o pessimista eu não vou nem comentar. Mas o melhor de tudo é ser visionário. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente segue o fluxo. Ele aceita, ele não questiona, ele copia a matéria mesmo estando num livro. Não se ofenda se você copiava a matéria. É um exemplo só. Ele faz uma coisa porque todo mundo faz. Não, eu copio porque eu fixo melhor. Tá bom. É o que acontece. Ele faz porque todo mundo faz. Ele não questiona. Agora, quando você questiona, você corre risco de ser expulso da escola. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê, certo? Então a visão é fundamental. Bom, e aí o que acontece? Agora, o cara enxergou a oportunidade. O cara enxergou assim, pô, cara, a internet chegou, tem mais de 100 milhões de consumidores no Brasil de internet, uma oportunidade incrível para se realizar negócios na internet, ninguém percebeu ainda, o varejo ainda trabalha com altos custos operacionais, eu tenho a possibilidade de desenvolver uma metodologia para vender o meu produto, a maioria não enxergou isso ainda. Ótimo, agora só a visão funciona? Além da visão, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui pro dicionário. A coragem, ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e o sofrimento. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente pro cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo. Eu sinto medo. Você sente medo. E que bom que a gente sente medo, porque o medo é parte, inclusive, da nossa sobrevivência. A criança, quando é muito novinha, não tem noção do perigo, ela não tem medo. Você tem que estar de olho. Tem um filho de 4 anos, tem que estar de olho nele o tempo inteiro. Agora menos um pouco, mas quando tinha 2, então, o tempo inteiro de olho nele. Certo? Então o medo, ele faz parte. Agora, o que você faz com o medo? Quando você sente o medo? Como é que você reage ao medo? Uns enfrentam o medo, porque a visão dele não é uma coisa louca. Não, eu vou fazer, porque não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão, mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Enquanto outros se acovardam diante do medo. O medo só gera esses 2 tipos de reação. Ou a coragem ou a covardia. Qual dos 2 sentimentos é o sentimento do vitorioso e qual o sentimento do perdedor? Não precisa responder, eu sei que você sabe. Então é parte da vida do empreendedor que deu certo. Em algum momento, todo negócio que deu certo é resultado de uma decisão corajosa.
Todo negócio que deu certo, todo cara bem sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada rolou. Deixa rolar, deixa a vida me levar. Não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi pro campo de batalha e fez acontecer. É assim que funciona. Bom, aí esse cara teve visão, teve coragem. Só que na hora de pôr em prática, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter competência. Não adianta o cara ser esforçado e querer trabalhar com marketing digital e não saber nem ligar um computador, concorda comigo? Na hora da competência, o que o cara tem que fazer? Ele tem que saber fazer o que ele tem que fazer. Eu trabalhei com curso de inglês. Quando eu abri o meu negócio de curso de inglês, o que aconteceu? Eu já tinha 4 anos de experiência com uma rede de escolas de inglês. Então é fundamental o cara ter a competência, certo? Então a competência é principal. E muitas empresas quebram nessa hora. Porque na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender é ficar no ar-condicionado só. Na hora de botar a mão na massa, o cara acha que empreender não depende de um conhecimento técnico. Ele vai ter que ter o conhecimento técnico. E aí entra a competência. Em 1995, eu abri a WhatsApp, a primeira escola de inglês da WhatsApp. Eu não sabia ligar o computador, mas eu sabia contratar quem é que sabia ligar o computador, porque eu não falava inglês quando eu abri a WhatsApp. Mas eu sabia contratar o cara que falasse inglês. Ou seja, quando eu fundei a WhatsApp em 1995, qual foi a visão? O que me moveu a fazer isso? Engraçado que o que nos move são coisas diferentes em momentos diferentes. No meu caso, foi isso que me moveu. Eu tinha 19 anos, a Luciana tinha 16. Essa foto, na realidade, eu tinha 18, ela tinha 15. Quando eu deixei de lado a Unicamp, que eu ia fazer engenharia de computação, eu estava no Rio de Janeiro e precisava pagar o cinema, pagar um restaurante, precisava ter dinheiro para poder a gente sair. Então essa foi a minha primeira motivação. Você vê que não era uma coisa grandiosa, tá vendo? Era pagar o sorvete. Para pagar o sorvete, aliás, a Luciana, nós estamos casados, vamos fazer 22 anos de casado, temos 3 filhos. Nos casamos em 1992, não é? Eu tinha 20 anos, ela 17 anos. Mas quando eu fui trabalhar na WhatsApp, o emprego que eu tive lá era um emprego de vendedor, sem carteira assinada, sem nada. O que eu vendia eu ganhava comissão, o que eu não vendia eu não ganhava nada. E esse aqui era meu escritório. Nós trabalhávamos em telefone público. Então eu chegava às 8 horas da manhã, tinha uma reunião, que a gente tinha que prestar conta das vendas do dia anterior, e a gente saía para o orelhão, para o telefone público. A gente saía para o telefone público, porque no telefone público era de lá que a gente fazia contato com os nossos clientes. Naquela ocasião, telefone custava $3.000 no telefone, cada linha. Os mais jovens não sabem o que é isso. Mas naquela época, como nosso amigo veterano aqui falou, é a época que a gente usava ficha telefônica. Então eu tinha uma técnica. A minha técnica era a seguinte, olha, eu chegava no orelhão, eu pegava a minha munição de ficha telefônica, eu fazia umas 10 pilhas em cima do telefone público. Quando apareceu uma pessoa na fila atrás, ela olhava aquela quantidade de fila e ia procurar outra. Então eu ficava tranquilo no meu escritório. Só que eu não era bobo, né? O meu escritório era no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então era bacana que eu falava com o cliente, aí dava assim, pindão! Voo para São Paulo, ou seja, ficava um negócio chique pra caramba, entendeu? Ah, desculpa, chamou o voo aqui. Um negócio super chique que ficava. Mas essa era a minha realidade. Eu fui muito criticado, porque um cara inteligente ia pra Unicamp. E aí o cara, mas agora virou vendedor. Vendedor de cursinho de inglês. Coitado, coitadinho. Era tão inteligente, né? Tinha um futuro tão bom. Pois é, nessa empresa que eu trabalhei por 4 anos.